Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula pública do Instituto Márcio Estado. Gostaria de convidar vocês para uma aula do professor André Roberto de Arruda Machado sobre o bicentenário das independências do Brasil. André Machado é professor dos cursos de graduação e pós-graduação em História da Universidade Federal de São Paulo. É doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, mesma universidade em que se graduou em História. Além disso, é co-editor da revista Almanac. Ao longo dos anos, vem desenvolvendo pesquisas sobre a formação do Estado e da nação no Brasil, atuando principalmente nos seguintes temas: Grão-Pará, independência, Império do Brasil, colonização, Guerra Civil da Independência, história indígena, parlamento e representação política. Atualmente, coordena o site Brasil Bicentenários da Independência. Espero que aproveitem muito a aula do professor André Machado. Bom dia, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer bastante a Daniela e o Vinícius e a toda a equipe do Instituto Márcio Staden pelo convite para essa aula pública. Como estava conversando agora há pouco, é um desafio falar para esse público genérico, né, um público mais amplo e diversificado, e ao mesmo tempo não poder contar com esse público. Nós professores, a gente é mal acostumado, né? Mesmo tendo a pandemia aí no meio, que nos forçou um pouco a mudar alguns hábitos, a gente é mal acostumado a sempre ter o contato com o público que nos ajuda a direcionar a fala, a modular um pouco os caminhos que a gente vai fazendo. E nesse vídeo, então, infelizmente eu não conto com isso, mas espero acertar aqui o tom. Então, eu venho, de alguma forma, estudando a independência, os temas pertinentes a esse assunto, na formação do Estado e da nação, há aproximadamente 20 anos, e evidentemente que esses momentos de comemorações, né, ou de efemérides, como os historiadores costumam chamar, que nada mais é do que essa coisa de 100 anos disso, 200 anos daquilo e coisa e tal, eles são momentos importantes para chamar a atenção justamente de um público não especializado para temas importantes como esse, né, dos 200 anos da data consagrada como a independência do Brasil. E veja que aqui eu estou usando, né, a expressão não de 200 anos da independência do Brasil, mas de 200 anos da data consagrada como a independência do Brasil, porque até mesmo isso, né, quando foi a independência do Brasil, qual é exatamente o significado, né, qual é o momento da independência, é algo que precisa ser discutido e é o que nós temos feito nesse momento. Bem, então, entre as várias ações que eu venho desenvolvendo, como essa aula pública, de vários e vários textos, de artigos, livros que eu venho escrevendo e organizando sobre essa temática, assim como os especialistas dedicados a esse tema, eu queria chamar a atenção de uma ação que eu acredito que se volte justamente para o público dessa aula pública, que é o site Brasil Bicentenário das Independências, que é uma iniciativa da Associação Nacional de História, da Sociedade Brasileira de Estudos do 800 e da revista Almanac. A proposta e o que a gente tem realizado até hoje, né, é que desde março desse ano até pelo menos setembro, toda semana vem sendo publicada nesse site um pequeno texto de um grande especialista, um especialista de renome, tanto do Brasil como do exterior, voltado ao grande público. São textos pequenos, de cerca de 3 páginas, numa linguagem simples, mas
a nossa proposta, o que nós temos conseguido fazer até agora, é trazer para esse público amplo todos os grandes debates da historiografia, assim como, né, em consonância, em diálogo permanente com as grandes preocupações nacionais, com os grandes questionamentos populares, se houve independência do Brasil de fato, ou se não, né, se o Brasil deixou de ser uma colônia de Portugal para se tornar uma colônia da Inglaterra, se os afro-brasileiros e os povos indígenas tiveram alguma participação nessa independência ou não, qual o papel das mulheres, como que se estabelece uma monarquia no meio de repúblicas, enfim, todos os grandes debates, tanto da historiografia como aqueles debates, né, de fim de noite num bar, né, todos eles, a proposta é que todos eles converjam, né, eles sejam matéria de discussão para a produção desses pequenos textos voltados a um público amplo. Então, eu super recomendo que aquelas pessoas que têm interesse nessas discussões visitem o site, que eu acredito que é uma das propostas mais avançadas nesse sentido, de conseguir trazer um conhecimento altamente especializado numa linguagem simples, adaptada ao grande público e, ao mesmo tempo, com um diálogo com essas grandes preocupações, não voltadas a um debate apenas circunscrito às preocupações da academia. Eu pedi aqui, né, para que depois se coloque embaixo o link para esse site, que é, né, bicentenario2022.com.br. Espero que vocês, então, visitem esse site, compartilhem e comentem. É muito importante para a gente o feedback de vocês. Bem, começando a nossa discussão mais propriamente dita, eu gostaria de começar com uma provocação. Eu sou professor da Unifesp, do curso de História, então eu sou professor de futuros historiadores e de futuros professores. Eu gosto muito de ler para os meus alunos, de ler literatura, de ler poemas, e entre esses textos que eu gosto de apresentar para os meus alunos, existem dois poemas, né, dois haikais, na verdade, que é um tipo específico de poema, dos quais eu gosto muito e que eu gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro deles é do Mário Quintana, que é um grande poeta do Rio Grande do Sul, que diz o seguinte: o passado não conhece o seu lugar, está sempre presente. E o segundo é um haikai do Paulo Leminski, que também é um poeta super conhecido do Paraná, e que diz: haja hoje para tanto ontem. Basicamente, o que esses dois poemas discutem é algo que os historiadores debatem de uma forma mais acadêmica, mas que, de certa forma, todos nós, em algum grau, temos consciência, né, de que o passado, não como passado propriamente dito, né, mas tal como ele nos chega, ou seja, na forma de história ou de memória, não é algo que está apartado do nosso viver, ou seja, não é algo que está ali, né, lá atrás e que não nos toca, né? Ao contrário, né, ele nos influencia, ele nos informa a forma de ler a realidade, de entender, de nos entender, né? Ou, como diz o Mário Quintana no Haikai, ele está sempre presente. Bem, se isso é uma coisa importante, né, e é uma verdade para qualquer assunto tratado pela história, né, para qualquer parte desse passado que nos chega, como história ou como memória, isso é tão mais importante quando o tema em discussão é a formação dos Estados Nacionais. Uma coisa que eu chamo a atenção, né, e sempre chamo a atenção isso dos meus alunos, é que em qualquer lugar do mundo, o grande debate, né, o grande tema
da historiografia de qualquer país é justamente a parte da historiografia voltada à formação do Estado Nacional. Isso não é por acaso, né? Existem vários estudos que vão mostrar, né, e para a nossa temática hoje aqui isso é super importante, que a consolidação da história como disciplina escolar, como um saber de real prestígio, né, tido como fundamental para as sociedades e tal, ela emerge dessa forma no século XIX e ela está atrelada radicalmente ao próprio romantismo e como um desdobramento da necessidade de justificar a própria existência das nações que se formavam, tanto na Europa como na América. No caso brasileiro, não é por acaso que a primeira grande instituição de produção histórica nasce praticamente junto com o próprio país, né? No caso, a gente está falando do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que é criado em 1838, que existe até hoje, né? E que estava entrelaçado não só com o próprio surgimento do país, mas com a própria monarquia. Em algum momento, durante o século XIX, as reuniões do Instituto Histórico e Geográfico passam a acontecer dentro do próprio Paço Imperial e com a participação ativa e bastante frequente do próprio imperador, né, do Dom Pedro II, que não só participava das reuniões, como palpitava, dava orientações de como deveria se explicar a história nacional e coisas desse tipo. O fato é que o projeto historiográfico do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro tinha entre os seus centros justificar a própria existência do Brasil tal como ele aconteceu. Ou seja, diferentemente de nós hoje, né, os historiadores que buscamos pensar o processo como um todo, um pouco mais buscando os caminhos e descaminhos desse processo histórico, o objetivo, o projeto do IHGB, ele tinha um ponto de chegada claro, né, que era justificar como o Brasil se tornou tal como ele se estabeleceu, né? Um império que manteve, em grande medida, o território colonial, que manteve não só a monarquia, mas a própria casa reinante do período da colônia, na Casa de Bragança, e que mantém, em grande medida, a estrutura social que já existia na colônia, né? Então, um grande destaque aí a próprio sistema da escravidão, e de origem africana, e várias outras formas de trabalho compulsório que atingiam, inclusive, homens livres, né, entre eles indígenas, mas também não indígenas e coisa e tal. O que nós dizemos, né, é que o projeto do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro ele era um projeto historiográfico claramente teleológico. O que a gente quer dizer com isso, nessa palavra que os historiadores adoram, né? Basicamente, é a ideia de que é um projeto historiográfico que pensa no fim do processo, ou seja, tal como o processo se desencadeou, ou seja, a existência de uma monarquia, da manutenção desse território, e passa, né, de frente para trás a justificar esse processo e tentar encaixar esse processo como se tudo fosse desaguar logicamente no que aconteceu. A grande verdade é que esse projeto historiográfico do IHGB, esse projeto historiográfico do século XIX, é claramente um projeto historiográfico extremamente vitorioso, né? Aquele que vai tentar mostrar que o Brasil surge de uma independência pacífica, quase que uma evolução lógica, né? Na qual o que antes era uma colônia, evidentemente ia ser um país independente e que ia ser tal como ele aconteceu.
E a partir daí, né, se você, dentro dessa lógica historiográfica, que, né, você pega esse processo no final, a existência do Brasil, a manutenção relativa desse território que vem da colônia, a manutenção da casa reinante e tal, não sei o quê, dentro desse projeto, né, dessa narrativa, você então vai ter olhar para o passado e tudo que acontece no passado, você vai olhar como se fosse uma antecipação desse porvir, né, desse país que estava ali no germe desde o começo. Né? Então, os portugueses chegam à América, chegam a Porto Seguro e, enfim, no dia seguinte, assim, tudo que acontece é uma antecipação desse projeto que, claro, que ia acontecer, que ia surgir o Brasil. Né? Evidentemente que eu estou um pouco exagerando, mas em vários momentos essa narrativa é, de fato, absolutamente exagerada. Né? Então, você vai, por exemplo, né, um caso clássico, lá para o século XVII, e vai enxergar na revolta de Beckmann um suposto ímpeto nacional. Né? Então, você, para quem não sabe, né, a revolta de Beckmann ela acontece ali no começo do século XVII, no Maranhão, e há, então, uma revolta de colonos contra a coroa portuguesa. Durante muitos e muitos anos, essa revolta de Beckmann, né, durante décadas, né, ela é tida como uma revolta nativista, né, assim como várias outras nos séculos XVII, XVIII, que vão ser tidas como uma espécie de antecipação do espírito nacional. Então, os colonos se revoltaram contra os portugueses porque é um espírito nativista de insubordinação à coroa portuguesa, quando, na verdade, o que os liderados por Beckmann queriam era pura e simplesmente escravizar índios, né? Escravizar indígenas. Era isso que eles queriam. Eles não queriam um país independente, eles não queriam não vislumbravam o Brasil. Não, o que eles queriam mesmo era escravizar indígenas. Não é? Mas esse projeto nacionalista, né, esse projeto teleológico do IHGB vai enxergar em cada uma dessas ações, né, um vislumbre desse projeto nacional que está a caminho. Assim como todo e qualquer, né, momento em que se vislumbre a possibilidade, né, de uma quebra do que seria a unidade territorial, vai ser ali amaldiçoado. Então, quando você tem, por exemplo, a revolta republicana de 1817 em Pernambuco, o Van Hagen, né, que é o historiador brasileiro mais famoso do século XIX, que vai escrever lá as grandes obras da formação do Brasil e da independência, que vai ajudar a construir essa narrativa tradicional da formação da nação, ele vai dizer que a mão de Deus, né, foi fundamental para que a Revolução Republicana de 17 de Pernambuco não fosse vitoriosa, porque se ela fosse vitoriosa, ela permitiria, né, a ruptura do território nacional. Né? Que território nacional era esse em 1817? Né? Nenhum, né? Mas como você tem esse vislumbre, né, de que esse país se formará ali, né, na integridade territorial, na unidade da coroa, enfim, tudo, né, que acontece antes é justificado ou para reforçar esse caminho que seria o lógico, ou então, no caso de 1817, como algo que ameaçava esse caminho em direção à unidade territorial. Quando você chega lá no século XVIII e você tem a Inconfidência Mineira ou a Inconfidência Baiana, assim como na Revolta de Beckmann, também você vai se defender que ela é uma antecipação do projeto nacional. De fato, tanto na Inconfidência Mineira como na Inconfidência Baiana, ao contrário do que acontece na Revolta de Beckmann, você tem sim aí um processo de desejo de ruptura com a coroa portuguesa. Isso é um fato, hoje bastante claro. Mas, ao contrário do que afirma essa historiografia nacionalista, você não tem a ideia de uma construção do Estado Nacional Brasileiro, ou seja,
Não há dúvida nenhuma que os revoltosos baianos de 1798, assim como os revoltosos mineiros de 1789, se levantavam contra a coroa portuguesa, contra o antigo regime e vislumbravam a possibilidade de uma ruptura. O que eles não vislumbravam, e isso é claro para a gente hoje, é a ideia de Brasil. Eram projetos muito mais circunscritos às suas realidades locais, né, Minas e seus territórios próximos, a Bahia e seus territórios próximos, do que é uma ideia de Brasil. Tá? Hoje, o que nos é bastante claro é que a ideia de Brasil, tal como a gente tem, ela nasce primeiro muito mais na cabeça da alta burocracia brasileira, da alta burocracia portuguesa, desculpe, né? É a alta burocracia portuguesa que vislumbra pela primeira vez a ideia de uma unidade na América, do que os americanos, né? Os americanos portugueses, ou os portugueses da América, como se dizia na época. Se isso é certo no século XVIII, né, a verdade é que mesmo quando você pega o período imediatamente anterior à independência, né, ou aquilo que a gente consagra hoje como independência, a grande verdade é que às vésperas desse período, muito poucos acreditariam que o Brasil seria um Estado nacional que teria o contorno tal como a gente tem hoje, né? Esse contorno territorial. Né? Isso pouco antes da independência, ou até mesmo muitos meses depois do Grito do Ipiranga. Né? Quando você pega, por exemplo, a Constituinte de 23, né? Ou seja, já no ano seguinte ao famoso 7 de setembro, quando os deputados se puseram na missão de dizer o que era o Brasil, ou seja, como se compõe o território brasileiro, muitos deles se negaram, por exemplo, a colocar como parte integrante do Brasil a Bahia, o Maranhão e o Pará, entre outros. E vejam, a gente já está falando aqui de territórios gigantescos, né, do que seria o Império do Brasil. E por que esses deputados se recusaram? Porque diziam eles, a gente não tem a menor possibilidade de ter certeza se esses territórios farão parte do Império ou não. E por que eles não tinham essa certeza? Porque a situação desses territórios, naquele momento, mesmo em 1823, continuava absolutamente indefinida. Esses territórios, nesse caso em específico, continuavam, por exemplo, fiéis a Portugal. Né? Essa aqui é a verdade nesse momento. Agora, a despeito disso, né, a despeito dessas evidências, tá, o que predomina tanto no imaginário popular, como em grande medida na própria educação escolar, apesar dos grandes avanços, né, historiográficos e os avanços dos próprios livros didáticos, da formação continuada dos professores e tal, mas ainda predomina a ideia de uma independência relativamente simples, relativamente óbvia, na qual o Brasil, né, a colônia portuguesa na América, evidentemente se tornaria o Brasil Império tal como conhecemos, como se isso fosse um destino manifesto. E uma das ideias que sustentam isso, é a ideia de que o Brasil surge a partir de um grande acordo entre elites, o que é repetido tanto à direita como à esquerda. Então, a direita do campo político vai usar muito essa ideia, vai dizer, olha, tá vendo, os brasileiros eles não gostam dos conflitos, os brasileiros eles preferem acordos, os brasileiros preferem transações pacíficas na sua história, enquanto que a esquerda também vai beber desse mesmo dessa mesma ideia, né? E até hoje, né? Continuamente falando, olha,
esse país aqui é uma porcaria, porque, enfim, não há conflitos, né? Então, olha, se fosse na França, né, a partir de qualquer momento que acontece qualquer coisa no país, olha, se fosse na França, isso não acontecia, né? Porque se fosse na França, já tinha, né, meio metro de sangue na rua, né? Porque ali há conflitos, como se a França não tivesse seus problemas de direita, né? Acabou de ter uma eleição agora que teve que ter uma grande mobilização para impedir que um projeto de cunho fascista, né? De cunho de ultradireita, chegasse ao poder, né? Enfim, o que mostra que isso é uma extrema simplificação, né? O que eu quero dizer com isso, né? Eu volto aí, então, ao poema do Mário Quintana, a ideia de que o passado não conhece seu lugar, né? Ele está sempre presente. Então, se o pensamento e a narrativa historiográfica ela tem um impacto na forma dos povos se conhecerem, dos povos se entenderem, tanto isso é mais importante na formação dos Estados nacionais. Então, de certa forma, a explicação da formação dos Estados nacionais vão justificar um pouco a imagem que os povos têm sobre si mesmos, né? Então, na França, a França é revolucionária, a França, os povos franceses são os povos que trazem as luzes, que trazem a revolução, né, que trazem o mundo moderno. Os americanos, os norte-americanos, são aqueles que fazem uma revolta, né, e que vão defender a liberdade pessoal, né, o direito à autodeterminação, né, e vejam como isso é importante nos Estados Unidos até hoje, nessa imagem da liberdade, né, do direito do indivíduo, né, assim como na França, a ideia da revolução, do Estado, né, enfim, todas essas coisas. E no Brasil isso também vai ser super importante na ideia exatamente, né, de que os movimentos no Brasil eles são sempre um grande acordo, né, que não há revolução e tal. O que hoje a historiografia tem massa crítica, né, empírica, documental, suficiente para demonstrar que é uma grande falácia, né, que essa perspectiva do grande acordo ou de uma transação pacífica, sem conflitos, que ela, de fato, não existiu e que ela não tinha a menor possibilidade de acontecer. E por que não? Né? Bem, esse é um assunto, de fato, muito complexo, que não seria possível de resolver em uma aula, né? Mas, enfim, num curso. Mas vou tentar aqui elencar algumas questões, principalmente para despertar a curiosidade de vocês e tentar convencê-los a ler mais sobre esse assunto. Mas tocando em alguns pontos essenciais. Primeiro de tudo, assim, o que viabilizaria esse acordo entre elites, né? Qual que seria esse interesse comum que permitiria que todo mundo chegasse e percebesse assim, não, você ter esse país desse jeito, mantendo a monarquia, mantendo isso, mantendo aquilo, mantendo uma certa unidade territorial, é o melhor para os nossos interesses. Que interesses eram esses, né? Qual é esse interesse comum? Esse interesse comum, a grande verdade é que ele não existe, né? As províncias, primeiro de tudo, as províncias entre si eram extremamente diferentes, né? Quando você pega, inclusive, a estrutura produtiva, a força de trabalho empregada, óbvio que existem muitas similitudes, né? Mas existem também muitas diferenças entre elas. Né? Além disso, você tem um território, né? A gente está falando de território que até hoje é um território, né, para as condições de transporte, que tem dimensões gigantescas, né, continentais, e o que nesse momento era, inclusive, um grande problema. Né? Então, quando você pensa, por exemplo, né, na possibilidade de administração desses territórios, o envio de uma comunicação do Rio Negro, né, do interior do Rio Negro, para a corte, entre idas e voltas, podia levar meses e meses e meses e meses e meses e meses, muitos meses mesmo, né? O que tornava, de fato, muito difícil
a administração de um território desse porte, né? E, como dito, com diversidades de interesses imensas. Novamente, quando você pega as vésperas da independência, né, voltando de novo às vésperas da independência, e você enxerga, né, a atuação dos deputados eleitos na América para as Cortes de Lisboa, e isso é uma das renovações historiográficas mais recentes, né, porque quando você pegava esse tema, geralmente você pensava sempre, né, uma anteposição entre brasileiros e portugueses, né? As cortes são as grandes provocadoras da independência, porque mandam Dom Pedro voltar e essa coisa toda. E hoje a gente percebe que esses acontecimentos em torno das cortes de Lisboa, da atuação dos deputados eleitos na América, é muito mais complexa do que geralmente se dizia, não é? O que você percebe, por exemplo, na atuação desses deputados americanos é que o que eles defendem, grosso modo, é muito mais uma autonomia que não é a do Brasil, mas sim uma autonomia de governo das suas províncias. Então, para pegar um exemplo que, para mim, é paradigmático, né? O Feijó. Né? O Feijó, que vai ser depois regente ali no Império, vai ser o primeiro regente uno do Império. O Feijó ele que vai estar, né, no panteão dos grandes heróis ali da Independência. Quando você vai ali no Parque da Independência, o Feijó é uma daqueles quatro daquelas quatro grandes monumentos, estátuas, né, que ficam nos quadrantes do Monumento à Independência, né? Você tem o Bonifácio, o Ledo, o editor do Correio Brasiliense e o Feijó. Né? Quando você vai ali para o Museu Paulista, o Feijó também está ali no panteão dos heróis da independência, ou seja, é consagrado como um dos heróis da independência. Mas às vésperas da independência, como deputado das Cortes Constituintes em Lisboa, o Feijó não vai, né, gritar pela autonomia do Brasil. Ao contrário, ele vai chegar e vai dizer o seguinte: olha, eu não represento o Brasil, eu represento a minha província, que no caso era São Paulo. Então, ou seja, a ideia de uma defesa de autonomia estava centrada na defesa da autonomia da província, né? No caso do Feijó, São Paulo, no caso de outros deputados, né, Pernambuco, Bahia, Pará, coisas desse tipo. Mais do que isso, né, a atuação de muitos deputados nas Cortes de Lisboa, especialmente deputados do Pará, da Bahia, né, alguns de Pernambuco, era um esforço ao contrário de rebaixar, né, o papel do Rio de Janeiro, tornando o Rio de Janeiro não um centro administrativo, mas tornando o Rio de Janeiro uma província como qualquer outra, né, e se reportando administrativamente a Portugal. Evidentemente, nem todos os deputados tinham essa postura, né? Alguns deles entendiam que o papel do Rio de Janeiro era importante, uma autonomia do Brasil, né, da América, em relação à Europa era importante, mas isso só mostra o quanto era complexo e que, ao contrário, então, dessa narrativa tradicional, você não tem um caminho óbvio. Era óbvio que nós precisávamos ser independentes, era óbvio, né, que isso significaria constituir um país, né? Nada disso era óbvio. Né? Ainda voltando à questão do que seria a base desse acordo, né, a gente fala assim, então, as províncias eram diferentes entre si, né? E no interior das províncias, então, nem se fala, né? Os projetos políticos, os interesses econômicos no interior das províncias também eram os mais diversos possíveis. Então, qual que seria o interesse em comum que permitiria construir um grande acordo? Muitos dizem a escravidão. De fato, a escravidão era uma escravidão de origem africana, ela era um elemento constituinte de praticamente todo o território e de grande importância. Mas você manter a escravidão é um assunto de cunho doméstico, né? Desde que você mantenha, né, o controle sobre uma força que permita a existência interna no território dessa escravidão, você pode manter essa escravidão
você poderia manter essa escravidão se submeter, por exemplo, à obediência à coroa de Bragança, né? Isso não era necessário, como de fato, né, em outras partes isso se deu, né? Outros vão defender, e o principal nome nessa defesa é o historiador Luiz Felipe de Alencastro, vão dizer, olha, assim, o grande problema não é a escravidão, o grande problema é o tráfico. E o tráfico é um assunto internacional. Então, para esse assunto internacional, você tinha que enfrentar a maior potência da época, que era a Inglaterra. E para isso, para enfrentar a Inglaterra, você precisaria ter um peso, um nome de peso, né, no universo diplomático, que no caso, né, o único disponível era a coroa de Bragança. Mas por que eu estou repetindo isso? Porque esse argumento é repetido por historiadores e por grandes historiadores até hoje, né? É muito comum, mesmo em congressos, que se repita essa ideia. Então, olha, o que mantém a unidade nacional é a necessidade de manter o tráfico, e realmente o tráfico era super importante na constituição da escravidão no Brasil. E a ideia, então, de que para você manter o tráfico, você precisava da coroa de Bragança. Eu entendo por que isso é repetido, porque essa é uma ideia extremamente inteligente, sagaz, bem construída, mas o fato é que ela não se sustenta à luz da realidade, né? A primeira coisa que o Dom Pedro faz, né, ao assumir o trono, né, das primeiras coisas é negociar com a Inglaterra o reconhecimento da independência, porque não adianta você ter um país independente se você não é reconhecido internacionalmente, você precisa ser reconhecido por uma grande potência, como a Inglaterra, a grande potência da época, e uma condição sine qua non colocada pela Inglaterra para reconhecer qualquer país novo independente era a abolição do tráfico negreiro. Então, o que é a primeira coisa que o Dom Pedro faz? É assinar um tratado de fim de tráfico com a Inglaterra, que é a primeira grande crise entre o Dom Pedro e o parlamento, porque uma série de deputados vão enxergar nisso, né, uma subordinação do Dom Pedro à Inglaterra e tal, mas todo mundo sabia que isso era uma coisa óbvia que ia acontecer, né, porque, evidentemente, essa era uma condição imposta pela Inglaterra para reconhecer qualquer novo Estado. Ou seja, essa também não é uma forma de entender, né, a formação do Brasil tal como ela se deu. A grande verdade é que hoje, né, nós, historiadores, temos material empírico, documental suficiente para demonstrar que não houve esse acordo, e mais do que isso, que a formação do Brasil não é, de modo nenhum, uma transição pacífica. Ainda que no Brasil não tenham havido guerras de independência da dimensão da América Inglesa ou da América Espanhola, o fato é que houve guerras de independência e que, ainda que de menor porte, elas foram suficientes para ter um papel bastante importante na constituição desse país, tal como ele se deu. Na medida em que ele contribuiu de forma decisiva para sufocar vários projetos de independência mais radicais nas províncias, e esses projetos mais radicais de independência existiram, foram vários, né? E permitiu com que a corte se associasse nas províncias a grupos políticos mais conservadores. Hoje, o esforço dos historiadores é justamente o de mostrar o caráter mais plural dessa independência, que não abarque essa narrativa super fechada que nós temos hoje, né? Quase uma fábula, né, de uma princesa que é orientada por um primeiro-ministro, ou que é orientada por um ministro astuto, né, o Bonifácio, que escreve para o príncipe que, num arroubo, grita a independência do Brasil. Essa narrativa, de fato, é uma fábula quase infantil, né? Eu sempre provoco se alguém acredita que uma independência de um país se faria na base do grito, né? É óbvio que esse é um processo muito mais complexo. Não por acaso, as várias iniciativas que os historiadores têm posto em marcha, né, nessas comemorações dos 200 anos, usam em grande parte o plural,
né? Então, são as independências do Brasil, são as independências. Justamente para tentar quebrar essa ideia, né, de uma narrativa fechada e unívoca, né, e mostrar o caráter plural no sentido da participação de diversos atores, mas também para destacar os diversos significados que a ideia de independência teve na época. Agora, eu, né, como participante nesse momento dessa tentativa de implementação de um novo debate historiográfico sobre a independência, eu fico muito curioso de pensar, né, e de acompanhar como é que vai ser o impacto na sociedade brasileira dessa tentativa de um outro olhar sobre a independência. Por que eu digo isso? Como eu disse antes, né, logo no começo, a história está diretamente envolvida na própria justificação da existência dos Estados nacionais. A história, assim como outras formas de conhecimento, tiveram um papel essencial para fazer aquilo, né, que é um ditado, né, que se diz que a primeira coisa para você ter um Estado nacional é esquecer. Isso é muito interessante. Né? Então, a primeira coisa para você ter um Estado nacional é esquecer. A história, como outros campos do conhecimento, sempre ajudaram a fazer com que as pessoas acreditassem que, prévio aos Estados nacionais, existiam uns elementos que, de fato sustentariam, né, justificariam a existência desses Estados nacionais, ou seja, a existência prévia de um povo único, de uma língua única e de um território, né, equivalente a esse povo e a essa língua. O fato e a verdade é que esses pré-requisitos, né, para a constituição dos Estados nacionais, de fato, nunca existiram em parte alguma, né? Seja na América, seja na Europa. Então, para pegar um exemplo, né, o das línguas nacionais, que eu gosto muito de usar com os alunos, né? Você não tem uma língua nacional pretérita à França, ou à Alemanha, ou à Itália, ou ao Japão, né? Essas línguas nacionais elas vão se impondo a diversas formas de expressão nesses países. Né? A imposição do Estado Nacional é a imposição também dessas línguas nacionais. Né? Elas não são pretéritas, né? Porque a ideia de que há um corpo homogêneo, que o Estado Nacional apenas consolida aquilo que já existe, o que não é verdade. Quando você pega, por exemplo, no caso do Brasil, poderia dar vários exemplos, mas só para dar um exemplo em específico, quando você pega o período em que se dá a independência do Brasil, se você vai ali para Belém, né, que é a capital, não é o interior, para Belém, que é a capital da província do Grã-Pará, o português, naquele momento, não é a língua predominante da maior parte das pessoas que habitavam a capital de uma das províncias mais importantes do que será o Império do Brasil, que é a província do Pará. Então, assim, penso eu aqui, acompanho esse processo, tentando perceber qual será a reação, né, das pessoas, qual será o nível de aceitação das pessoas a essa proposta nova de percepção da formação do Estado brasileiro. Isso porque, né, o que muitos estudos mostram é que todas as vezes que você tenta mexer no currículo de história, né, naquilo, né, que a gente está tocando aqui, ou seja, nos temas canônicos, né, que justificam a formação do Estado Nacional tal como ele se dá, a reação popular é forte. Então, assim, existem vários estudos que mostram isso em diversas partes do mundo, que toda vez que você tenta mexer no currículo de história, né, e diminuir a força dessas narrativas clássicas e dar maior vazão à pluralidade, a reação popular é forte.
Né? E um exemplo disso, bastante recente, que ainda está fresco na nossa memória, é quando ainda no governo da Dilma Rousseff se faz a discussão sobre as chamadas BNCCs, né, que é a Base Nacional Curricular. Houve discussões, né, e questionamentos sobre se mexer em alguma coisa em biologia, ou enfim, em geografia, ou que seja, mas a grande comoção nacional, né, o grande esporte nacional se discutindo se está certo, se está errado, foi justamente quando se mexeu na história. Né? E qual foi o grande cavalo de batalha? Por que houve essa comoção popular? Por que a gente vai, né, por que não pode mexer nisso? Justamente porque começou a se fazer uma discussão sobre diminuir temas canônicos, né, voltados à história antiga, Grécia, Roma, coisas desse tipo, ou, enfim, né, mais voltados à história europeia, e dar mais vazão, da maior presença à história voltada aos povos afrodescendentes e à história indígena. E isso foi, né, um tema de debate e de grande discussão, justamente por quê? Por que não pode se mexer na história lá da Grécia ou na história de Roma ou, enfim, no Renascimento? Porque, de certa forma, a construção da narrativa histórica, tal como se dá até hoje, da existência, da justificativa da formação dos Estados nacionais, vai ver, né, nesses temas uma ideia de herança. Né? Então, o Brasil é a herança desses povos gregos, romanos, né, enfim. E então, quando você, né, coloca, né, essas outras temáticas, como os povos indígenas, dos povos afrodescendentes, muitas vezes você tem uma comoção nacional, que foi o que aconteceu, com o envolvimento, inclusive, de ministro, do ministro da Educação na época, dizendo que aquilo era um absurdo e tal, enfim, essas maluquices todas. Nesse sentido, eu tenho uma enorme curiosidade em saber qual será, de fato, a reforma do Museu Paulista, né, popularmente conhecido como Museu do Ipiranga, que vai abrir agora, né, nas comemorações do 7 de setembro. Né? Eu tenho uma enorme curiosidade de saber qual vai ser a narrativa contada, né, nessa reforma museológica, né, se eles vão, de fato, né, ter a coragem de mudar a estrutura da exposição museográfica ali do Museu do Ipiranga. E se eles fizerem isso, qual será a reação do público? Por que eu digo isso? Né? Eu tradicionalmente faço uma aula com os meus alunos ali na região do Parque do Ipiranga e do museu, e eu sempre digo aos meus alunos que uma das questões, né, chaves que trazem, né, tanto popularidade ao museu entre a população paulista, né, e não só a população paulista, mas a população do Brasil como um todo, é a ideia que as pessoas têm de que, estando ali no sítio do Ipiranga, de que elas estavam vivendo, né, a história. Né? Então, olham ali para o riacho, né, e falam, olha, não, porque aqui o Dom Pedro teve, tal, não sei o quê. Quando, na verdade, não se dão conta de aquilo é uma monumentalização de uma narrativa historiográfica. Né? O que eu sempre digo para os alunos, né, eu começo dizendo para os alunos por que é importante trazer os alunos aqui, então, eles dizem, não, porque os alunos vão ver onde aconteceu as coisas. Eu falo, não, mas o que aconteceu? Né? O que aconteceu aqui no Ipiranga? Né? Ele falou, não, mas acontece a independência, dá o grito, não sei o quê. De fato, Dom Pedro ali dá o grito. Agora, ali foi a independência. Né? Quando você pega, né, a questão das datas nacionais, isso é um novo campo, né, da historiografia, da discussão das festividades, das datas nacionais. Historiadores como Hendrik Kreis, Cecília Helena vão mostrar que, por exemplo, que no panteão ali das datas nacionais, no ano seguinte ao 7 de setembro, o 7 de setembro não estava definido como a data da independência do Brasil, né, que hoje para a gente parece óbvio, né, qual é a data da independência do 7 de setembro. Um ano depois disso, não estava claro que a data da independência do Brasil era o 7 de setembro. Né? Muitos
tinham como claro que a independência do Brasil era o 12 de outubro, que é a data de decoração do imperador, que, diga-se de passagem, é muito mais evidente do que o 7 de setembro. O único grupo político que tinha claro que o 7 de setembro era a data da independência eram os paulistas, os deputados paulistas. E por que os deputados paulistas queriam estabelecer o 7 de setembro como a data, né, da independência brasileira? Porque eles queriam colocar São Paulo como protagonista da formação do Estado Nacional. E veja, então, um ano depois do 7 de setembro, já os deputados paulistas tinham um projeto para criar um monumento para eternizar, então, o 7 de setembro ali no Ipiranga, sendo que entre as datas nacionais, o 7 de setembro não estava estabelecido como a independência do Brasil, né? E esse projeto político, então, de monumentalizar o 7 de setembro como uma data nacional, né, vai se consolidar só no final do século XIX, quando você tem, então, a criação do Museu Paulista, né, e que logo depois vira um mico, porque, né, ele vai terminar ali na República, e aí os republicanos não sabem o que fazer com aquele diabo daquele monumento, porque era um monumento para louvar a monarquia, e agora você tem uma república, enfim, mas aí todos esses processos vão caminhando aí para o que a gente conhece, mas é muito interessante como os esquecimentos permitem, então, pensar uma única narrativa como se não houvesse embates, né, sobre as visões do significado dessa independência. Por fim, a última coisa que eu gostaria de falar, e que um pouco, né, é o que dá significado a todas as outras coisas que eu disse antes, é que o que se deve ter claro é que a independência do Brasil em si, na verdade, nada mais é do que uma das respostas possíveis a um processo mais amplo, que ele sim é o processo que desencadeia, né, todas as outras coisas que acontecem, e sem o qual não é possível entender o que de fato acontece nesse território da América nesse período. O que é isso? É a grande crise sistêmica do antigo regime. Então, você tem ali, desde o século XVIII, de meados do século XVIII, mais claramente, depois da Revolução Francesa e da Revolução Americana, aquilo que a gente chama da crise do antigo regime, ou seja, a forma de entendimento de constituição das sociedades, né, de uma monarquia, de direito divino, né, ela se rompe com o iluminismo, ela se rompe com a Revolução Francesa, ela se rompe com a Revolução Americana, e você passa, então, a partir daí, ter um questionamento da forma como essa sociedade se organiza. O fato é que essa sociedade, as formas como essa sociedade se organiza, como ela se reifica, né, como ela se auto-reconstitui, elas não funcionam mais. E é a partir desse momento que você passa a ter um questionamento da monarquia portuguesa, é a partir desse momento que você passa a ter um questionamento do sistema colonial, né? É a partir desse momento, então, que você, não por acaso, é a partir desse momento que você tem movimentos como a Inconfidência Baiana, como a Inconfidência Mineira, que são, de fato, ao contrário de revoltas anteriores, revoltas que põem em xeque o sistema colonial. A questão, então, é que não está em xeque só ser colônia ou ser um país independente. O que está em xeque é a forma de organização dessas sociedades como um todo. E aí, nesse sentido, o que eu sempre gosto de dizer aos alunos é que surge, a partir daí, né, uma disputa em torno do significado de uma palavra, que é a palavra que eu vejo mais sendo discutidas nos documentos do século XIX, que é a palavra liberdade. Afinal, o que significa a palavra liberdade?
isso é debatido em vários documentos. Tá? Então, em alguns autores vai se dizer, né, mais conservadores, vai se dizer a liberdade é algo que tem no seu limite, né, a tradição. Né? Então, a gente é livre para fazer aquilo que tem algum escopo na história, alguma experiência na história. Mas o que, né, é predominante e o que é a grande novidade pós-Revolução Francesa, pós-Revolução Americana, é a ideia de uma liberdade que se põe a sonhar um mundo novo, a sonhar um mundo que ainda não existe, né, a sonhar um mundo da revolução. Tá? E nesse sentido, né, essa é uma ideia muito potente. Tá? Então, a experiência da Revolução Americana e a experiência da Revolução Francesa, ela é muito forte porque ela põe em concretude, ela põe em efeito projetos e ideias de um futuro que até então não tinham sido experimentados. Tá? E a potência disso é muito forte. A partir disso, né, os grandes embates são mesmo em torno das liberdades. Então, essas liberdades, elas podem, né, se constituir na ideia de um país independente, pura e simplesmente, tal como a independência do Brasil, mas elas também podem ser entendidas como um desejo de liberdade mais específico. Tá? E esses desejos de liberdade mais específico, muitas vezes podem convergir em projetos políticos opostos ao projeto político de independência tal como se constituiu no Rio de Janeiro. E um exemplo grande é o da Confederação do Equador, né, e talvez do seu maior ideólogo, o Frei Caneca, que vai dizer, olha, esse projeto, tal como estabelecido no Rio de Janeiro, ele não nos interessa. Por quê? Porque o monarca impôs uma Constituição porque a liberdade das províncias é menor do que a esperada. Né? Ou podem ser processos, né, e desejos de liberdade que vão para além do que se tinha, então, como a sociedade política. São projetos e desejos de liberdade, significados de liberdade, aspirações de liberdade, que, por exemplo, movimentam homens livres, negros, afrodescendentes, né, pobres. São esses desejos de liberdade, por exemplo, que fazem com que homens livres, né, ali em 1805, sejam flagrados, né, homens livres, negros, que compunham forças armadas ali no Rio de Janeiro, sejam flagrados, então, em 1805, por uma batida policial, portando no seu pescoço o desenho do Dessalines, que era o grande líder da Revolução do Haiti, aquela revolução que acaba com a escravidão no Haiti. Esses homens são portadores de uma liberdade que vai para além da liberdade da independência formal de Portugal, do Brasil em relação a Portugal. Ou o desejo de liberdade que está expresso na participação, na enorme participação de homens negros nos movimentos revolucionários de 1817 em Pernambuco, ou na Confederação do Equador, de homens como Emiliano Munduruku, que vai, depois de derrotada a Confederação do Equador, se tornar um grande abolicionista, por exemplo, nos Estados Unidos, né, um abolicionista conhecido até hoje. O desejo de liberdade de homens negros que movimentam a independência na Bahia, né, a ponto de um historiador como João José Reis escrever o medo das elites baianas do chamado Partido Negro, que seria a ideia de que os homens negros na Bahia teriam os seus próprios interesses nessa independência. Né? Isso tanto homens negros livres como homens negros que eram ainda escravizados. E desejos que não acabam
com a independência formal, né? Porque você tem, depois da independência, inclusive tardia na Bahia, né? Porque ali vai ser em julho de 23, mesmo depois de julho de 23, você tem um movimento de homens negros, de insatisfações, né, de homens negros que estavam nas Forças Armadas, numa tropa especial, a chamada Tropa de Periquitos, que se levantam, né, e fazem uma grande revolta, tomam Salvador, matam as grandes autoridades da província e depois acabam sendo sufocados e expulsos da Bahia como uma forma de que aqueles projetos radicais não mais prosperassem. Ou você tem ainda desejos de liberdade, entendimentos diferentes do significado da independência em indígenas, por exemplo, do Pará, né, que vão reivindicar para si, né, ainda nas Cortes de Lisboa, o direito de ser cidadão como uma forma de alargar os seus direitos, buscando alargar os seus direitos. E que depois da independência, né, da subordinação de Belém ao Rio de Janeiro está estabelecido, mesmo assim esses homens vão continuar lutando, vão fazer a guerra civil de grandes proporções naquela província ao longo de 1823 e 24. E o que é o interessante é que eles vão entrar nessas províncias gritando vivas ao imperador, viva a independência, e dizendo que eles estavam lutando para fazer com que a verdadeira independência fosse vitoriosa. Porque a independência, tal como acontecida, tal como estabelecida ali em Belém, ou seja, que a independência em consonância com o que acontecia no Rio de Janeiro, aquela independência ela não era a verdadeira. Para eles, a verdadeira independência ainda estava por vir, que era uma independência revolucionária, onde eles teriam direitos, onde eles não seriam obrigados, por exemplo, ao trabalho compulsório e coisas desse tipo. Em resumo, o que eu quero dizer com tudo isso é que o processo de independência ele é plural, porque ele teve muito mais interesses e muito mais conflitos do que se supõe na narrativa tradicional e estabelecida, que visa justificar o país tal como ele aconteceu. Esse é um primeiro ponto. E segundo, porque os significados do que seria essa independência para os homens do período são os mais distintos possíveis. Enquanto alguns homens visam, né, têm a expectativa de que a independência seja a mais conservadora possível e que garanta a manutenção do status quo tal como estabelecido, você tem também grupos políticos que visam com que essa independência seja a mais radical possível, a que traga a maior mudança possível e a garantia de direitos a grupos que até então tinham poucos ou nenhum direito. É isso, eu espero ter sido claro, espero que seja proveitoso a todos vocês. Eu agradeço muito o convite. O Instituto Márcio Stadner agradece o professor André pela excelente palestra sobre a história da independência do Brasil. Esperamos ter despertado seu interesse no tema. Além disso, gostaríamos de convidar todos para o Simpósio Internacional Relações Austro-Brasileiras, a importância da Imperatriz Leopoldina para a história do Brasil no século XIX, que acontecerá no dia 6 de junho, de 8 da manhã às 12h30. O evento faz parte das celebrações do bicentenário da independência do Brasil e terá transmissão online aqui no canal do YouTube do Instituto Márcio Stadner. Para acompanhar a nossa programação cultural, sempre destacando e valorizando as relações brasileiras e alemãs, basta seguir-nos nas redes sociais, Instituto Márcio Stadner, no Facebook e no Instagram. Por favor, não esqueça de se inscrever em nosso canal do YouTube. Muito obrigado.